Boa noite. Tá fraco, não tá? Boa noite. Eu estou vendo muitos encarnados e desencarnados também, né, gente? Não é, mãezinha? Mas é sempre bom voltar a esta casa, né? A casa onde eu iniciei aqui em Aracaju, a minha escalada aqui como palestrante, trabalhador da casa. E continuo sendo. Mas a noite de hoje é especial. Além de Beto me colocar no púlpito, que vocês sabem que eu não gosto, né? Tem uma conterrânea minha lá de Cachoeira, né? Amiga de longas datas, né, Beth? É a sua filha. Então é muito bom quando nós nos encontramos. E quando nós falamos caminho do êxito, todos nós pensamos de uma forma que será que eu vou trazer a mesma que vocês estão pensando? Mas antes, Beto, eu gostaria de pedir a Beto para poder distribuir entre 3 pessoas. Bem, eu gostaria que vocês... Mas, Beto, dê uma ela aqui, Beto. Beto, dê uma ela aqui. Tenho certeza. Quero que vocês abram, não deixe o vizinho ver, certo? Apenas faça a pergunta e responda. Certo? Por que isso? Porque depois vocês estão curiosos, né, para saber o que está escrito ali, né? Então, nós gostaríamos primeiro de nossa querida amiga aqui. Você pode pegar o microfone? Não diga o objeto, mas faça a pergunta e responda. Para o meu vizinho? Hein? Para o meu vizinho? Não, para você. Para mim? Só faça a pergunta, você sabe qual é o objeto. Então, a pergunta é: como você se sentiria sem esse objeto? responda. Posso ser bem sincera? Pode. Não faz muita falta, não. Muito bom. Eu viveria sem ele, normalmente. Que bom. Leve para outra pessoa ali, por favor. Só a pergunta e a resposta. Como você saberia como é sem esse objeto? E aí? Eu acho que tocando ou perguntando para outras pessoas. E o próximo? À vontade. Qual a sensação que você teria sem esse objeto? E aí? Eu não faço ideia de como seria a minha percepção sobre isso. É um objeto simples e se chama espelho. Como as mulheres sentiriam-se sem o espelho? Ela disse que para ela não tinha nenhuma diferença, mas faz. Como nós nos veríamos? A interpretação do outro? Não, você está assim, assim, assim. Era fidedigno? Não era. Então nós vivemos na dependência de algo material. Que esse algo material é constituído de uma substância química, que é o fundo, que é o objeto, e de cada um de nós. E que cada dia que nós nos olhamos, nós não nos percebemos como verdadeiramente nós somos. Porque o espelho fala muito de cada um de nós. Muitas vezes nós estamos bem, alegres, e nos olhamos no espelho, reconhecemos que estamos alegres. E quando não estamos, como é que nós nos vemos diante dele? Será que ele traduz exatamente o que eu estou sentindo? Então, tudo isso é para a gente fazer uma analogia ao nosso espírito. Nós não conseguimos ver o nosso espírito, mas sabemos que ele existe. E ele é eterno. Então, a partir do momento em que eu não consigo enxergar o meu espírito, eu faço
algumas ideias a respeito dele. Eu começo a construir uma ideia de valores da minha vida, da minha personalidade. E como eu consigo refletir o que eu sou, o reflexo do meu espírito? Como é, gente? Através das nossas atitudes. É muito fácil nós julgarmos. É muito mais fácil do que nós nos avaliarmos e nos julgarmos até. Porque muitas vezes nós não temos a prepotência de trazer a verdade para cada um de nós. Mas olha que o Evangelho nos diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos entender que hoje eu não estou aqui com o papel de um coach para trazer o êxito que vocês imaginam. É totalmente diferente, gente. O que eu convido vocês a irem nessa jornada comigo é do êxito de sermos cristãos. Será que nós somos cristãos? Quando nós falamos de cristianismo, né, vem à nossa mente muitas vezes, quando surge qualquer reportagem, igrejas, monumentos. E nós trazemos isso, certo? Para onde nós nos sentimos bem, em relação onde nós frequentamos. E aí, quando falamos do cristianismo, eu sou cristão. E o que é ser cristão? Será que eu entendo, eu, Suami, será que eu entendo verdadeiramente o que é cristão? E sou cristão? Os obsessores, aliás, posso até dizer, os meus obsessores dizem, quando nós quisermos conhecermos, e se somos cristãos, tem 3 hipóteses. A primeira, coloca o homem no volante de um carro, um engarrafamento às 12 horas. Alguém lhe dá uma fechada. Como é a nossa reação? Aí eu me lembro de um caso que Haroldo contou. Ele estava vindo para casa almoçar, um cidadão cortou. Ele disse, mais na frente eu lhe pego. Aí saiu cortando, e quando parelhou, ele baixou o vidro. O filho João Miguel estava do lado, aos 9 anos de idade, e disse, pai, você vai xingar o rapaz? Estou em vias disso. Ótimo. Imagine se ele for um daqueles que assiste a sua palestra. Você abre a janela, o senhor ignora. Oi, Haroldo, eu dou autógrafo aqui no meu livro. Como é que você se sentiria? Desmoralizado. Então nós precisamos reconhecer o verdadeiro cristão dos nossos fakes. Porque na hora que estamos no trânsito, nós buscamos as outras reencarnações. E aí nós verbalizamos e perdemos a consciência e a paz interior. Isso é um dos. A outra condição que esses espíritos amigos nos colocam é coloque dentro de casa, um dia de sábado, onde estão a sogra, os primos, as primas, os cunhados, as cunhadas. Veja como é que ele acorda de manhã, quando senta à mesa para tomar o café. Como lidar com isso? Será que é bondoso nesse percurso como um todo? Então, é mais uma oportunidade de nós entendermos se somos verdadeiros cristãos. E a outra é quando nós nos colocamos diante dos nossos trabalhos, diante da sociedade. E nós agimos como tal, porque a primeira coisa que vão ver não é nem seu nome. Ali, ó, espírita palestrante. Imaginando que nós somos infalíveis, não cometemos equívocos, mas nós continuamos equivocados.
Então, o verdadeiro cristão é aquele quando nós apagamos da nossa consciência a imagem do Cristo crucificado. Essa não vale a pena. Nós temos que trazer a imagem do Cristo de uma outra conexão. Há 2050 anos, nós vivíamos em uma outra era. Hoje, quando nós vamos a um restaurante, o garçom pergunta, quer alguma entrada? A gente diz, quero. Se tiver aquela acarajézinha lá de Salvador, ótimo. Se tiver um pãozinho de queijo, tá? A gente tem a entrada. Ou uma macaxeira frita. A época de 2050 anos, quando se preparavam os banquetes, entravam gladiadores e ali se degladiavam e um matava o outro. Aplausos, e aí chamava alguém, limpa isso aí. Limpava o sangue e todos iam ceiar. Então, a época, e quando Jesus veio entre nós, ele veio com um único objetivo: mudar o padrão moral do planeta. Olha que eu não falei Américas, Europa, não, do planeta. É o guia, modelo da humanidade, governador do orbe terrestre. E nós não conseguimos entender que o êxito que nós buscamos é a nossa evolução moral. E que evolução é essa? Porque muitas vezes nós nos colocamos diante de questionamentos em que até eu mudei o meu conceito a respeito de evolução. Muitas vezes a gente de objetivo reencarnatório. Muitos de nós imaginamos qual é o objetivo reencarnatório? Evoluir, progredir. Minha amiga fez assim, eu mudei. Para mim, o objetivo da reencarnação é fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, evoluímos ou não evoluímos? Mudamos a nossa frequência ou não mudamos, gente? Mudamos. E desta forma é que nós podemos entender onde estamos engajados. Imaginemos quando nós imaginamos assim, meu Cristo. Mas será que ele é seu? Comprou? Tem alguma propriedade sobre o Cristo? Ou ele é do orbe? O Cristo não nos disse a que religião pertencia. Ele nos trouxe o exemplo da moral para o planeta Terra. E nós, muitas vezes, nos achamos que somos cristãos por estarmos frequentando qualquer que seja a religião, estamos frequentemente nessas instituições, mas podemos até dizer, como já ouvi alguns, eu sou espírita quando eu estou no centro. Quando eu estou fora, eu sou profissional. Totalmente equivocados. Nós somos espírita da hora que amanhece até a hora que voltamos a deitar. É por isso que nós precisamos entender o verdadeiro sentido de sermos cristãos. Alguns exemplos, posso trazê-los, para que você perceba a diferença de comportamento. Recordo-me de Gandhi, em uma das suas façanhas porque eu sempre o achei um espírito altamente evoluído. Ele estava, na época da Inglaterra, querendo conquistar a Índia. Ele estava andando pela Inglaterra e, num passeio, ele cruzou a rua, veio um soldado britânico, todo paramentado, e deu um soco na cara dele. Ele, como era aquele corpo frágil, de monte de jejuns que fazia, caiu.
Com dificuldade levantou-se, o cara socou de novo, ele caiu de novo. Ao levantar-se, pela segunda vez, o soldado perguntou: quem foi o homem que lhe fez covarde do jeito que você é? E Gandhi respondeu para ele: o mesmo, esse aí, do crucifixo que você carrega no peito. E o soldado verteu em lágrimas. O cristão ali era Mahatma Gandhi. Ele não. O que adianta nós lermos os livros dos Espíritos diariamente? Lemos o Evangelho. Se apenas fazemos a leitura e não os praticamos. Quando eu falo, eu não estou me eximindo de forma alguma. Estou exatamente igual a todos nós. Mas o ensinamento de Jesus é para que nós possamos entender que ainda, eu imaginava até que nós estávamos nas primeiras frações de segundo de um planeta de regeneração, mas percebo que ainda nós estamos num planeta de provas e expiações pelas nossas atitudes. Claro que nós tivemos uma evolução na área da comunicação fantástica, mas de uma forma moral, parece até que nós evoluímos. Não falo do espírito, falo do nosso comportamento. Porque a quantidade de armas bélicas que são fabricadas são enormes. E nós estamos vendo guerras. Qual o propósito? De não satisfazer a vontade, o orgulho e a prepotência de alguns. Para quê? Hoje nós estamos na era das drogas, liberação das drogas. Infeliz daqueles que comungam desse processo, mas não têm em casa um filho drogado, para perceberem e sentirem na pele o que é ter um filho drogado. Isso não é ser cristão. O verdadeiro cristão é quando nós pensamos primeiro no outro, para depois pensarmos em nós. Uma outra passagem de Gandhi, em Los Angeles, ele estava numa conferência e todos queriam desafiá-los, porque ele estava ali pregando a não violência, a paz. E um repórter levanta e disse: Gandhi, como fazer para que o cristianismo seja promulgado na Índia? Ele pensou que ia botar Gandhi em xeque-mate. Gandhi falou para ele assim: duas questões precisam ser resolvidas. A primeira, que o cristianismo seja divulgado na Índia sem que seja de uma forma equivocada, como na realidade ele é. O cara já ficou engasgado, meio entalado, porque a resposta ele não esperava que fosse essa. E a segunda, que os cristãos que estiverem ensinando os indianos sejam realmente seguidores de Jesus. E ele era hindu. Gandhi sempre dizia que se sumisse todos os livros religiosos da face da terra e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se perderia, porque ali está a essência que Jesus nos trouxe. E nós ficamos a imaginar, eu fico também pensando o burburinho dos pensamentos de cada um de nós. Quando nós nos avaliamos e nos sentimos que estamos envoltos em um processo que requer uma coragem e uma mudança interior. Hamed, Espírito, no livro Imensidão dos Sentidos, ele nos diz que nós não imaginamos o que é formas de pensar. Ele chama formas, pensamentos.
Joana de Ângeles já nos diz, que é a mentora do Divaldo Franco, ela nos diz que nós temos 50.000 pensamentos diários. 90% desses pensamentos vão para onde? Lata do lixo. Poucos são absorvidos. Então, Hamed nos diz que toda forma de pensamento, quando eu projeto, se for para o bem ou se for para o mal, ele fica em nossa corrente mental. Ele fica no espaço ali e nós captamos a proporção que nós nos comportamos emocionalmente. Se eu viver um momento que fui agredido e que eu gerei um pensamento de agredir o outro para retribuir a agressão que eu sofri, ele fica pasmado. E se eu tiver uma oportunidade para agir, ele vem e, se eu permitir, eu ajo. Formas de pensamento. Imaginando que essas formas de pensamento passam pelo menos 1 hora, 2, 1 ano, até uma encarnação inteira. Será que vocês já imaginaram o poder que cada um de nós temos do pensamento? Que pensamento dá forma, gente. Hamed nos ensina que nós podemos neutralizar esses pensamentos através de um outro tipo de pensamento. Pensamentos altruístas. Pensamento em querer sempre o melhor para o outro, em detrimento de cada um de nós. E nós imaginamos que esse novo mundo que nos espera, eu acredito que eu não o encontrarei, só os netos, os bisnetos, os filhos deles é que poderão vivenciar esse mundo de regeneração, onde não existirá o que nós estamos vivenciando hoje. E quando nós buscamos o caminho para o êxito, nós falamos do êxito moral, da minha conquista interior, do que eu tenho que fazer comigo e para com os outros. Eu não consigo entender por que nós nos colocamos de formas equivocadas diante de comportamentos que nós sabemos que não é a nossa vontade e que nós podemos corrigi-los. É uma opção de cada um de nós, gente. E essa opção, ela é diária. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral. Você sabe que eu sou apaixonado por Joana? Eu leio muito Joana de Ângeles. Então, quando eu me pego nas leituras, Joana escrevera esse livro, O Homem Integral. Ele fala da nossa capacidade, das nossas rotinas. Ela diz que nós somos rotineiros. Quando eu falo homens, mulheres, todos seres humanos, nós somos rotineiros. E o cérebro não gosta de mudança. Se eu estou acostumado a vir pelo lac, pela beira-mar, eu venho sempre por aqui. Eu não venho pela UNIT, não, eu venho por aqui. Porque nós nos habituamos e o cérebro não quer mudanças. E quando nós não mudamos, nós nos tornamos rotineiros e deixamos de ver e enxergar muitas coisas. E isso faz com que a nossa mente fique cada vez mais dependente das nossas ações. Ou será que vocês percebem que o cérebro é inteligente? O cérebro é inteligente? Será que o cérebro é inteligente? Não é, gente. É o espírito que é. E por que o espírito nos permite fazer tantas coisas que não são para fazer? Porque eu tenho um livre-arbítrio. E eu não escuto o que eu tenho para escutar. E aí eu me perco. Cometemos grandes equívocos.
Mas nós precisamos também entender que nós temos o direito de errar. Temos. Não temos o direito de permanecer no erro, sim. Mas nós podemos também exercer o auto-perdão. Claro. Se nós ouvimos o Evangelho que nos convoca a perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, dá 490, por que eu não posso me perdoar? O que eu não posso deixar em minha mente é um sentimento de culpa, de mágoa. Aí não. Porque ele vai reviver a cada cena que eu interpretar, eu volto ao passado. É assim que nós agimos. A gente tem que perceber, quando nós lemos uma passagem do Evangelho, tem 2 capítulos que eu sempre volto a ele. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. É muito mais fácil nós estarmos aqui sentados, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir. Mas quando a gente fala em buscar, buscar requer movimento, requer ação. E essa ação nós fazemos? Alguns sim, alguns não. Então o caminho para o êxito é quando eu começo a interpretar. Vou falar de uma outra forma, a questão 919 do livro dos Espíritos, que ele nos diz assim, quando Kardec pergunta, qual o meio mais prático do homem progredir e se livrar das inclinações do mal? Todos nós imaginávamos que essa frase seria de Sócrates, mas não é. Ele diz, conhece-te a ti mesmo. Será que todos nós que estamos aqui nos conhecemos? De jeito algum. Nós precisamos fazer essa viagem interior do autoconhecimento e do autodescobrimento. Um poeta indiano chamado Jiddu Karnamurti, ele diz que a verdade está dentro de cada um de nós. Certo ou errado? Nós devemos e temos obrigação de descobri-la. Ele faz uma vírgula e diz assim, sozinhos não existirá compêndios, nem tampouco professores. Apenas uma mente focada no que eu sou, no que eu fui, poderá proporcionar-me que ele venha à tona. E aí a gente fica imaginando um monte de situações, quantas já ouvi, mas Swami, imagine, você fala aqui, nós nos comprometemos no mundo espiritual para assumir as nossas provas. Mas que culpa eu tenho de não me lembrar? Eu não posso segui-las. É um grande equívoco. Como não lembra? Ver as suas tendências, o caminho para onde você vai. Jesus, eu fico imaginando assim, claro que eu devo ter vivido, eu fui um daqueles também que pode ter jogado pedra, simulado, mas eu fico imaginando o comportamento de Jesus, quando ele, uma das passagens, ele diz aos seus discípulos, preciso ir a Jerusalém. Os discípulos, não, mestre, tudo bem. O caminho mais prático é beirando o Rio Jordão, água fresca, sombra, tudo bem. Jesus disse, não, eu preciso ir a Samaria. Mas, Senhor, nós vamos andar 150 quilômetros no sol a pino. Lá que nós vamos. E João Evangelista, o discípulo amado, o mais novo, amoroso por demais, ele diz, mestre, eu vou na frente, para ver um abrigo, um lugar para descansar, tomar um banho, tomar uma água, e ele vai. Chega lá, encontra um samaritano, conta, samaritano, aqui não.
Ele volta ao encontro de Jesus e diz: Senhor, já que tens o poder, taca-lhe fogo em toda a Samaria e mata todo o samaritano. E era o amoroso, hein? Era o discípulo mais amoroso. E foi o único que teve morte natural. E o Cristo disse: não, vamos seguir em frente. E lá chegando, se depara com o homem da lei. Aquele que lê a Bíblia todos os dias, que interpreta. E quando o Cristo se depara junto em cima, em frente a ele, ele olha para Jesus, cansado, suado, com sede, com fome. E o doutor da lei tomar de um banho, barriga cheia, e pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Olha que pergunta, gente. Quem é o meu próximo? Mas Jesus também não era brincadeira, não. Ele tinha aquela acarajé com pimenta baiana afiada. E aí, disse a ele: um homem estava a caminho de Jericó. Os ladrões pegaram, amassaram, bateram, deixaram quase nu. E ali ele ficou. Vinha um sacerdote, quando viu a cena, mudou o roteiro. Vinha o elita também, passou para o outro lado. E desce um samaritano. Ajoelha-se, dá pão, vinho e leva para o lugar mais próximo para abrigá-lo. E diz aonde ele estava, e dá 2 dinheiros a ele, e diz: se precisar de algo mais, dê. Quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus pergunta para o dono da lei, senhor da lei: quem encontrou? Quem era o mais próximo? Jesus não fala que aquele homem que foi roubado, qual era o nome? Qual era a nacionalidade? Nada disso. Ele dá um exemplo. E quando ele fala isso, João Evangelista e todos os discípulos imaginavam, se o chão tivesse um buraco, eles enterravam a cabeça, porque todos baixam a cabeça, porque não esperavam a sabedoria do mestre de como responder. Ali era que se imaginava que era o cristão, por estar lendo diariamente a Bíblia. E será que nós entendemos o que é caridade? Ou será que a caridade se passa quando nós doamos algo, tiramos ou praticamos um trabalho, uma instituição, para ajudar ao próximo? Nós temos que definir 2 coisas. Existe uma coisa chamada assistencialismo e uma outra chamada caridade. Caridade nós fazemos com amor. E vocês sabem quando é que nós vamos sentir a verdadeira caridade? Sabem não? Quando nós é que precisarmos dela. Aí nós vamos entender o que é caridade, gente. Porque falar, pregar e não agir, não adianta. São as nossas ações. Uma ajuda a alguém equivale a 7 cultos no lar. E nós ficamos imaginando como fazer a caridade. Orem, gente. Busque na oração a conexão com o mundo maior, para que nós possamos utilizar o princípio da utilidade e benefício dos nossos irmãos. E se reconhece verdadeiro caridoso é dentro do próprio lar. Será que nós agimos dessa forma? Joana de Ângeles
em março de 2020. Todos nós sabemos o que aconteceu em 2020, não sabe? Pandemia. Pois é. Ela escreveu um livro chamado Vidas Vazias. Eu, ao ler aquele livro, eu fiquei imaginando que como nós fomos impostos a voltar para casa, nós estávamos com a nossa vida completa. Eu não conseguia entender a ação, mas tudo requer um estudo. Eu fui me aprofundar para entender. Quando nós fomos impostos a voltar para casa, nós não tivemos a sensibilidade de perceber quantas coisas são importantes em nosso lar. As pessoas, os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que trabalham conosco, uma planta que embeleza o nosso jardim, uma toalha que forra a mesa, um assento que me dá a oportunidade de eu poder fazer as refeições. E aí eu pude entender que o homem se sente vazio quando está em casa. Porque para ele, a vida completa é exatamente quando está no trabalho, quando está no meio social, quando está nas baladas, quando está nos encontros, porque passam muito pouco tempo em casa. Chegam, jantam, ou assistem um futebol, assistem um filme e dormem. Na China, né? Na China, no Japão, o maior índice de divórcio acontecera na época da pandemia. E um ano depois, Joana escreve um outro livro, chamado Vida Plena. Eu disse, agora está tudo certo. Agora é o caminho do planeta de regeneração. É uma ducha fria. Para nós, ela começa a ser, convidando-nos a nós sermos fiéis a Jesus. Eu fico a imaginar assim, gente, se nós tivéssemos a oportunidade, se cada um de nós aqui hoje tivéssemos a oportunidade de Jesus aparecer em nossa frente, nós teríamos apenas 2 segundos. O que nós faríamos? É difícil responder, né? Mas garanto a vocês uma coisa. Todas as noites, se vocês quiserem, abram o coração e deixe que Ele visite. E Ele vem. Porque nós imaginamos que Ele está tão distante, tão perto de nós. Basta que nós falemos pelo coração o amor. Ele nos encontra assim. Eu vi uma reportagem assim que me deixou, que não poderia ser diferente, onde houve um encontro, segundo Haroldo Dutra, houve um encontro em um dos planetas da órbita, não da nossa galáxia, onde estavam todos os seres crísticos. E foi convidado um ser terrestre, um homem, uma mulher, foi convidado. E lá chegando, o mentor disse assim, olha, você tem 30 segundos para fazer uma pergunta. Parou, olhou, passa assim na frente o ser crístico de Júpiter. Aí ela para. Ele, tudo bem, minha filha? Ah, você que veio da Terra? Oh, tudo bem, meu filho, você que veio da Terra? É. Queres fazer alguma pergunta? Ele ou ela disse, quero sim. És cristão? Acho que pergunta. És cristão? Aí ele parou, olhou, um ser crístico, e disse, não, minha filha, eu não sou cristão. Eu sou um ser crístico. Então, muitas vezes, é que nós temos a oportunidade de fazer perguntas que venham acalentar os nossos corações.
Claro que toda regra tem exceção. Mas muitas vezes nós buscamos o materialismo, esquecemos que nós somos espíritos imortais. E ao retornarmos, nós temos que prestar conta, gente. Não tem por onde correr. E quando nós prestarmos conta, aí nós vamos acender a nossa mente e vai dizer: tive tanta oportunidade de mudar e não mudei. Volta. Talvez, não sou eu. Talvez nós não tenhamos oportunidade de voltar ao planeta Terra. Podemos voltar a planetas mais inferiores. Não como castigo, pelo contrário, para ajudar aqueles. Imagine, Beto, se eu reencarno num planeta que não tem energia elétrica. E os meus filmes? Imagine não ter WhatsApp, não ter internet. Já pensaram? Não ter luz elétrica. Como é que nós nos sentiríamos, gente? Nós temos tudo e não temos nada. Não temos nada porque nós só levaremos o que nós fizermos de bom. Eu me recordo de uma passagem de Jesus, que ele estava sentado em uma pedra próximo a uma cozinha, na casa de Pedro, e um barco luxuoso da casa, dava para ver o mar, um barco luxuoso para, e desce uma jovem linda, maravilhosa, se aproxima e diz: Senhor. Jesus, como se estivesse claro que ele estava esperando-a, ele diz: Maria. Ela tomou um susto. Como? Me conheces? Claro. Então, sabes quem eu sou? Jesus: sim. Mas, Maria, nós não buscamos o que fazes, e sim a tua essência. Amas. Maria de Magdala diz a Jesus: mas, Senhor, eu lido com tantos homens diariamente, como eu posso amá-los? Maria, eu falo dos filhos, mas, Senhor, não tenho filhos. Eu falo dos filhos que não têm mãe e que não têm pais. Ame-os. E ali, ela volta para Magdala, deixa o local suntuoso onde vivia, abandona tudo e segue a Jesus. Vai cuidar das crianças que não tinham pais, que não tinham mães. Depois vai para as grutas onde estão os leprosos. E ela contai a lepra. E vai a caminho da praia, já quase sem forças. E encontra-se com Maria Santíssima. Aos braços de Maria Santíssima. Maria Santíssima: vai, minha filha, descanse. E ela desencarna. E sobre as águas vem Jesus para recebê-la. Por quê? Entenderam o que é ser cristão, gente? Entenderam o que é o êxito para que a gente possa alcançar? Porque ela seguiu exatamente os ensinamentos de Jesus. E foi a primeira a ver o Cristo após ressuscitado. E nós, na época, os discípulos criticaram. Por que uma prostituta? Foi ela que viu Jesus primeiro? Porque nós somos assim, né? Criticamos porque queremos criticar. Porque não tínhamos a essência de Maria de Magdala. Então, nessa noite de hoje, gente, que nós possamos buscar o êxito interior, não o êxito material. O êxito material das nossas conquistas depende de cada um de nós, do projeto que eu faço na minha vida para ser um grande engenheiro, para ser um grande médico, ser qualquer profissão que seja, façamos com amor. Mas para buscar o êxito moral, é possível que possamos abrir os nossos corações e receber Jesus. Muita paz para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.